Boa tarde a todos, meu nome é Donato Ferrara e dou as boas-vindas a vocês que estão acompanhando pelo YouTube mais uma mesa de discussões do Stoicon Brasil. Esta é a mesa de número 4 e antes de darmos a palavra aos nossos dois conferencistas, dois palestrantes, algum esclarecimento a respeito do Stoicon. Stoicon é um evento público anual promovido pela Associação Modern Stoicism, fundada por John Sellers, Christopher Gill, dentre outros, e começou no Reino Unido, em Londres, né, em 2013, e já desde algum tempo vem sendo organizada no seu capítulo brasileiro pelo professor Aldo Lopes Dinucci, que também é coordenador do GT Epicteto, pela ANPOF, professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador de uma série de grupos de estudos sobre filosofia helenística e estoicismo em particular. E vamos passar a palavra ao Jean Tozeto, rapidamente aqui uma apresentação. A apresentação dele terá como título: O capitalismo depende de consumidores emotivos e investidores racionais. Então veja aqui a dicotomia, né, que vai ser trabalhada talvez aí pelo Jean Tozeto. Ele é arquiteto e urbanista graduado pela PUC de Campinas, aqui no estado de São Paulo, tem um escritório próprio desde 1999, e ele é autor e editor de livros e publicou sua primeira obra, M.P. Laffer, A Recriação de um Ícone, de forma independente em 2012. Em 2015, foi coautor de Arquiteto 1.0, um manual para o profissional recém-formado, com o professor Enio Padilha. Então, teremos aí um outsider na filosofia, né? Jean Tozeto, porém, alguém que vê a filosofia com um frescor aí, de outra perspectiva, né? Um arquiteto, perspectivas, né? Enfim. Então, com a palavra, Jean Tozeto, muito obrigado, vamos lá. Obrigado, Donato, pela apresentação. Eu queria complementar que depois de 2015, depois de escrever o segundo livro, eu fui contratado por uma empresa de mercado financeiro. Eu fui contratado pela Suno Research e atualmente eu sou escritor e editor de livros por essa casa. A gente fala bastante de bolsa de valores e isso também tem uma relação direta com filosofia, pelo menos é o que eu defendo, né? E pelo menos é o que eu vim fazer aqui, como alguém exótico ao sistema, né? Mas inserido de alguma forma, tá? Então eu queria agradecer você, Donato, queria agradecer ao Afonso Júnior, que está cedendo o canal dele para a gente poder expor as nossas ideias, queria agradecer ao Alexandre, que fez a primeira apresentação dessa mesa. Naquela hora eu mostrei um livro do Baltasar Gracian, A Arte da Prudência, e eu lembro de ter incentivado ele a fazer a tradução do Criticon, né? Eu estou feliz que ele conseguiu concluir a primeira parte. Então, preciso agradecer também ao Aldo Dinucci, deixar registrado publicamente que eu estou colecionando os livros dele, os livros que ele traduz e aquele que ele escreveu recentemente, e espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente, assim como você, Donato. Mas eu preciso falar da minha parte, né? Que é a dicotomia do capitalismo perante consumidores emotivos e investidores racionais, né? O capitalismo ele é um sistema econômico vigente desde a Revolução Industrial, mas a sementinha dele foi plantada junto com o princípio da agricultura, que permitiu que as primeiras comunidades nômades pudessem se assentar com vistas ao longo prazo para atravessar os invernos, né? Então, para atravessar o inverno, você precisa gerar um excedente de alimentos. Então, o capitalismo, de certo modo, ele começou a brotar ali na geração de excedente. Tanto que nós temos no nosso DNA até hoje uma informação gravada a respeito da necessidade de gerar excedente de gordura, porque o organismo prevê que a fonte de proteína pode faltar em algum momento. Então, é por isso que hoje quem não se exercita tende a ter sobrepeso, tá? Mas, pulando vários milênios, né, quando inventaram a máquina a vapor,
e a lâmpada elétrica, né, as economias nacionais começaram a suprir necessidades que as pessoas nem imaginavam que elas tinham. Por exemplo, a necessidade de trabalhar até mais tarde, trabalhar de noite, porque ela ia ter a lâmpada elétrica no escritório, depois ela teria o sistema de transporte para chegar em casa. Então, o capitalismo, ele gera excedente de produtos, excedente de capital, e é preciso vender esses produtos, né? Acontece que se você usar a lógica utilitarista para vender produto, você não vai conseguir. Você precisa da publicidade e da propaganda para poder justamente cativar o consumidor, envolver o consumidor emocionalmente. Porque uma coisa é você vender um pedaço de pão para quem acorda com fome. A outra coisa é você vender a terceira camisa de algodão para alguém que já tem duas. Por que eu vou comprar a terceira? Ah, porque a terceira tem a gola polo. É igual daquele jogador que ganhou o campeonato de tênis em Wimbledon. Opa, peraí, eu quero ser campeão também, eu vou comprar essa terceira camisa. Então, a publicidade, o marketing a serviço do capitalismo, eles são especialistas em criar narrativas para envolver as pessoas. E aí a gente chega no século XX, nós temos a profusão do rádio, da televisão, do cinema e a criação de novos heróis, de novos ídolos. Porque para contar uma boa história, para convencer a pessoa a comprar alguma coisa, a publicidade, a propaganda também precisa de bons personagens. E onde a publicidade vai encontrar ótimos personagens até hoje? No esporte, no futebol, no basquete, no boxe, no automobilismo. O futebol, ele promove catarse entre as pessoas. Então, quando um ídolo se machuca e deixa de servir uma seleção, já começam a falar do próximo ídolo que tem 17 anos. Por quê? Ele no futuro vai ajudar a vender muita camisa de futebol. E nesse contexto de criação de heróis, de ídolos e de personagens, né? Porque os personagens suplantam o que as pessoas são na sua vida privada, surgiu recentemente essa geração de influenciadores digitais, que eles seguem a mesma lógica de se apresentar, criar uma conexão com as pessoas, e através dessa conexão, esses influenciadores conseguem vender uma miríade de produtos. Por isso que eles são patrocinados nas redes sociais para usar tal roupa, para usar tal relógio, para defender, de repente, uma ideia. E aí a política se apropriou dessa lógica para vender os seus candidatos nas campanhas eleitorais. Então, os candidatos são tratados como personagens, como pseudo-ídolos, mas eles também são o próprio produto a ser vendido. Então, eles usam a lógica do capitalismo para gerar um excedente de votos. Então, se você prestar atenção num debate eleitoral, não é exatamente o que os candidatos falam que vai convencer as pessoas, é a postura dos candidatos, é como eles se comportam, é como eles bradam, é como eles gesticulam, né? Vou citar um exemplo recente. Na Argentina, tivemos o debate entre o candidato Massa e o candidato Milei. Os teóricos que acompanham a economia, a política, disseram que, do ponto de vista da argumentação, quem venceu o debate foi o Massa, mas ele perdeu a eleição. Quem venceu a eleição foi o Milei. Por quê? Porque ele se apresentou com uma costeleta típica de um ídolo de rock dos anos 70. O que ele representa com isso? O inconformismo, a revolta, a contestação. E o Milei também segurou uma serra elétrica. Ele me lembrou o Jânio Quadros, que era candidato com uma vassourinha para varrer a corrupção, né? Então, isso tudo não tem nada a ver com diálogo racional, tem a ver com criar conexões com as pessoas para elas comprarem uma ideia, não exatamente um discurso racional. Então, essa lógica também do consumo, ela é muito usada na arquitetura. Eu, como arquiteto, posso observar isso para vocês, tá? A arquitetura dos grandes shopping centers. Quem já teve a oportunidade de ir num grande shopping center em São Paulo, Rio, ou mesmo em capitais do Nordeste, se prestar atenção, vai ver que a organização do shopping é um pouco semelhante a uma catedral gótica, né? Porque a catedral gótica tem aquela nave super alta e parece uma praça de alimentação.
No lugar dos vitrais das catedrais góticas, os shoppings têm aquelas cúpulas geodésicas de policarbonato, né? E você vai circulando pelos shoppings, você não consegue entender o que as pessoas estão falando, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, você só percebe um alarido. E nas catedrais góticas de antigamente, você não conseguia entender o que o padre falava, porque ele rezava a missa em latim. E os camponeses, os membros das comunidades, eles eram analfabetos, não conseguiam ler a Bíblia. E não conseguiam entender o que o padre falava. Então, quando eles iam para uma igreja, eles observavam as esculturas dos santos, que eram os ídolos de seu tempo. Eles observavam os vitrais que contavam uma narrativa, contavam uma história, não fixada num diálogo racional, mas uma história visual, porque isso influenciava com a imaginação das pessoas. E para complementar, tinha um órgão de tubo, ou quem sabe um coral, né? Então, o shopping center, onde você não entende o que as pessoas estão falando, ele mexe com outras sensações do seu corpo. Se você prestar atenção no seu nariz caminhando num shopping center, a cada 50 metros vai ter um odor diferente. Você vai passar na frente da loja de perfume, vai ter um cheiro. Você vai passar na frente da loja de uma roupa, tem um cheiro que muitas vezes a gente não sabe, mas aquele cheiro é provocado. Ele é municiado pelos propagandistas. Se você passa na frente do cinema de um shopping, você não consegue identificar se é um cheiro de pipoca ou se é o cheiro de manteiga, se é o cheiro dos dois. É um odor muito agradável, que é uma mistura de condimentos, e você não consegue reproduzir isso na sua casa. Isso te convence a entrar na sala de cinema. Então, o shopping center é onde também as narrativas se encontram, onde você vê pôster de jogador de futebol, ou quem sabe piloto de Fórmula 1, usando óculos de aviador, ou usando relógio de mergulhador, e você pode resistir de comprar um produto caro, né? Uma camisa de futebol que custa quase R$500 e custou 18 para ser produzida, você conseguiu evitar de comprar, mas você está com a sua família e você não consegue resistir de levar as suas crianças para comer no McDonald's. Por quê? Porque a criança vai comer o lanche, vai ganhar um brinquedo, e esse brinquedo vai ser relacionado com um personagem de cinema ou de desenho animado, que é justamente uma narrativa projetada para convencer as pessoas nesse ciclo interminável de consumismo. O consumidor, ele é provocado o tempo todo, ele é educado para ter reações emotivas. Então, esse choque de atenção, distração e atenção de novo provoca ansiedade, e essa ansiedade provoca a compulsão por comprar as coisas. Quando você consegue que um consumidor seja compulsivo, ou seja, ele tem o vício de comprar coisas que de repente ele não precisa, é nisso que muitas empresas obtêm o seu lucro. Só que tem um porém. Muitos consumidores compulsivos, eles trabalham em empresas. E as empresas são ambientes onde a emoção tem que ser controlada. Por quê? Porque a empresa é um lugar de organização racional que visa justamente ao lucro. Não quero colocar valor de juízo nessa observação. As empresas nasceram para ter lucro, isso é legítimo. Mas, mesmo o consumidor educado para ser emocional no centro de compras, ele precisa, de certa forma, responder a estímulos racionais quando ele está trabalhando. E isso é feito presencialmente. Durante a pandemia, se incentivou o uso do home office, né? Da comunidade virtual de trabalho, e quando a pandemia passou, grandes empresas incentivaram a volta ao local de trabalho, porque é onde os chefes podem fazer pressão psicológica nos funcionários, é onde também os chefes e os gestores e os líderes podem incentivar a pessoa a trabalhar e vestir a camisa da empresa. Para a pessoa vestir a camisa da empresa e aceitar trabalhar mais do que o mínimo que foi contratado, ela precisa ter um líder carismático. Então, cada vez mais, as empresas procuram por líderes carismáticos. Um exemplo de líder carismático que ajuda a vender produtos para fora e ajuda a incentivar o funcionário interno é a Apple, com Steve Jobs. Ele era uma pessoa que conseguiu vender smartphone caríssimo para o consumidor e, ao mesmo tempo, ser um exemplo de pessoa a ser seguida na organização da Apple. Muitas pessoas topavam e topam trabalhar
várias horas por dia, ignoram todos os aspectos familiares de amizade em função de uma carreira porque se motivam pelo exemplo de Steve Jobs. E aí, nesse ponto, quando a pessoa precisa ser racional, não quer dizer que seja uma pessoa equilibrada, ela começa a procurar por autoajuda, para poder suportar esse clima de trabalho. A cada promoção que a pessoa tem, ela começa a ser menos emocional e mais racional. Ela começa a se distanciar dos seus colegas que ganhavam o mesmo salário, porque toda vez que ela sobe de hierarquia, chega no momento em que ela poderá ter que demitir um funcionário que era um colega antigo. E muitas vezes isso é feito por e-mail ou por telegrama. O telegrama ainda existe. Recentemente, funcionários de uma fabricante de automóveis foram demitidos por telegrama. Então, essa filosofia que está a serviço dessas pessoas que têm uma ambição de subir na carreira, não é uma filosofia autêntica, né? É um estoicismo empacotado por neosofistas, porque eles pinçam frases e essas frases viram memes para circular entre os celulares dessas pessoas que desejam a qualquer custo subir na hierarquia de uma empresa, tá? Então, isso não conduz a uma vida moderada. Por mais que a pessoa possa suprimir uma emoção, ela não está controlando, ela não está lidando com a emoção, ela está suprimindo. Isso não leva à moderação, ao equilíbrio, que é o que os estoicos defendem. Se as emoções são artificialmente insufladas para o consumidor, a racionalidade do trabalhador e mesmo do empresário também é insuflada artificialmente, é um simulacro de filosofia, é um simulacro de autoajuda, é um doping, né? Porque o empresário, a gente tem que reconhecer que ele pode trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana e ficar vários anos sem tirar férias, mas isso vai ter um custo altíssimo, né? Afastamento da família, afastamento dos amigos, ele não sabe o que é amizade sincera, ele tem relações por conveniência, né? Isso é muito diferente de amizade. Mas esse empresário, quando ele cresce a sua empresa a ponto dela ter que abrir capital na Bolsa de Valores, esse é um ambiente absolutamente racional. Você precisa cumprir sérias regras burocráticas, como publicações de balanços financeiros, declarações de resultado de exercício, declaração de fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa, e essa é uma literatura absolutamente apática. O investidor profissional, ele é conduzido para ser uma pessoa absolutamente racional, embora o mercado, o preço das ações é altamente influenciado também pelas emoções, pelos efeitos de manada em ciclos de alta e pelos efeitos de pânico em ciclos de baixa. O investidor que ganha dinheiro, ele é um investidor racional. Ele é um investidor que vê as coisas como ela é, faz as suas argumentações, suas ponderações para poder comprar ações com desconto em momentos contra-intuitivos. Já vou terminar, Donato. Então, existem dois tipos de investidores de longo prazo, e a gente tende a achar que os de cabelos brancos, que ganharam muito dinheiro, eles são pessoas racionais e equilibradas. Porém, na minha visão, eles não são, porque eles investem como se eles fossem imortais. Eles sabem dominar a emoção na hora de investir, mas eles têm uma ganância por ganhar um dinheiro que é muito além daquilo que ele realmente precisa para ele e para a família dele. Então você tem hoje investidores com 90 anos de cabelos brancos que eles seguem a mesmíssima rotina há 70 anos. Então você tem a vida deles assim, o início, o meio, não tem um final, não tem a leitura do final da vida como um investidor estoico sabe fazer. Ele sabe que a vida tem começo, meio e fim, então ele sabe que ele não precisa ficar várias décadas investindo para suprir o que ele precisa, o que a família dele precisa para ter uma vida plena, que é possível, tá? E o investidor estoico, o investidor consciente, ele também tem uma dualidade, ele também vai se lidar com uma incoerência. Por quê? Porque ele sendo consciente, como é que ele vai ganhar dinheiro com uma empresa que incentiva o consumo compulsivo? Por exemplo, o investidor consciente vai comprar ações de uma empresa que vende cigarro? As pessoas não precisam de cigarro, as pessoas compram cigarro por um vício, por uma compulsão.
Então, para você resolver esse dilema, qual que é a sugestão? Você investir em empresas que fornecem serviços essenciais para a comunidade. Por exemplo, empresas que transmitem energia, as pessoas precisam de energia. Invista nessa empresa, de repente não vai ter o melhor desempenho, mas você vai ter um ótimo desempenho também. Um consumidor compulsivo pode ser um bom investidor? Não pode, por duas razões. Porque como ele está acostumado a reagir emocionalmente, ele tende a consumir tanto dinheiro, não consumir dinheiro, consumir produtos e serviços, ele não consegue poupar recursos suficientes para investir com regularidade. E mesmo que ele consiga investir, ele não está preparado para lidar racionalmente com as idiosincrasias do mercado financeiro. Então, o capitalismo, ele depende de consumidores emocionais, mas ao mesmo tempo depende de investidores racionais. Isso é uma coisa assim natural que sempre vai ocorrer, não tem como a gente fugir disso. Algumas pessoas pintam o capitalismo como um demônio, não acredito que seja, mas também a gente sabe que o capitalismo não é a maravilha que resolve todos os problemas. A gente, como indivíduo, nós temos que fazer a leitura correta disso para poder, dentro das regras que foram impostas pelo capitalismo, que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue se programar para se proteger dos malefícios do excesso de consumo e do excesso de trabalho. Essa era a minha apresentação. Obrigado, Donato. Desculpa se eu excedi meu tempo. Não, tá ótimo, enfim, não excedeu em nada. Gostei muito aí das duas falas e vamos agora tratar dos assuntos, né? E já fazendo a ponte com aquilo que o Jean nos coloca, você escreveu um livro que é o estoicismo aplicado às finanças, algo assim, né? Estoicismo aplicado aos investimentos, né? Enfim, e algo que me chama a atenção é a questão do marketing, né? Então, como fazer um marketing eficiente mantendo-se dentro de certos parâmetros éticos? Jean, você tem resposta para isso? Você tem alguma noção do que poderia ser essa resposta? Como é que seria? Esse livro que o Aldo sugeriu aí, que apareceu na tela, Estoicismo aplicado aos investimentos, ele é fruto da minha primeira participação na Stoicon anterior. E ele gerou, é um livro curto, é um livro da coleção Leituras Rápidas da Amazon, que eu assinei também pela Suno. Embora seja um livro curto, ele é bem concatenado, assim. Posso dizer que muitas pessoas que leram me passaram um agradecimento, inclusive eu fico feliz com isso, Aldo, obrigado pela lembrança. E sobre a questão do marketing consciente, né, existem algumas agendas, né, a própria agenda ESG, existe também algo muito perigoso, que é o politicamente correto, que na ânsia de coibir o marketing apelativo do envolvimento emocional, mas ele também censura novas ideias. Então, isso é um critério muito pantanoso, né? Existe a publicidade inteligente, a publicidade que entra nessa mistura de racionalidade com emoção, mas sem emoção você não consegue vender nada, né? Então, por exemplo, você não vê propaganda na televisão de transmissoras de energia, porque você nem conhece o nome dessas empresas. Eu conheço porque eu sou investidor de uma delas, né? Se você mora em São Paulo, você sabe que tem a Enel porque teve uma semana sem energia e todo mundo falou da Enel no jornal, né? As pessoas pagam conta para a Enel. Aqui na minha cidade é a CPFL. No Rio tem a Light, que é a distribuição de energia. A Light, se não me engano, já patrocinou até time de basquete. Mas quem fornece energia para a Light não precisa de propaganda, porque é um serviço tão essencial que não precisa de marketing. Então, as pessoas têm que acordar para fazer a leitura, né? Ninguém faz marketing de brócolis, você reparou? Você não vê propaganda de brócolis antes de começar um filme no cinema. Você vê propaganda de sanduíche, né? Do senhor lá do Paraná que contratou o Luciano Huck para mostrar que a lanchonete dele é legal também.
mas quem que vai financiar a propaganda do brócolis, né? Então o brócolis é essencial para várias coisas, para combater pressão alta, para ajudar na digestão. Isso não é uma coisa assim que a gente tem que depender de alguém fiscalizar o marketing, é uma coisa da gente despertar a nossa capacidade de leitura, entendeu? É mais importante o indivíduo saber avaliar criticamente uma propaganda do que ele cobrar de alguém que vai fiscalizar isso, porque é impossível fiscalizar isso aí. Quando você vê uma corrida de Fórmula 1, o piloto para qual você torce, ele está defendendo várias marcas, não só a equipe pela qual ele corre, né? Quando você vê futebol, e aí você pode ver até os filósofos mais rigorosos também torcem para algum time, né? Eu sei que o Dinucci torce para o Fluminense, eu sei que ele explodiu de emoção quando o Fluminense ganhou a Libertadores, tá? Por que ele torce para o Fluminense? Eu não sei por que ele torce. Muito provavelmente, o pai dele torcia para o Fluminense. Ou o pai dele torcia para o Flamengo, então ele começou a torcer para o Fluminense para contrariar o pai. De qualquer forma, é uma relação afetiva, emotiva com o clube. E aí, quando a publicidade, o marketing descobriu isso, é uma fonte de riqueza incomensurável para várias empresas, inclusive quando a gente fala de apostas, né? Que não tem nada a ver com investimento. Não, obrigado, Gê. A ideia não é criar mecanismos de regulação ou controle ou censura, não é nada disso. É como o indivíduo, enfim, poderia navegar aí nesse mundo, né? Enfim. Agora, o indivíduo para ele poder fazer uma leitura crítica a respeito da publicidade, do marketing, ele tem que ler outro livro que o Alexandre Pires traduziu, do Sêneca, que é sobre a ira, né? Uhum. Se você não quer ser influenciado pelo marketing, você tem que restringir ambientes onde o marketing vai entrar. Uhum. Então você tem que restringir o uso de rede social, você tem que restringir o uso do celular, porque ele está roubando muito o nosso tempo. Uhum. Né? Você tem que restringir, seguir pessoas que usam apelidos e não se apresentam com o próprio nome, porque a gente tem muito na internet personagens, né? Não vou citar nomes, tá? Mas você tem poucas pessoas com nome e sobrenome, você tem personas. Se você seguir personas, elas vão te influenciar emocionalmente. Então você vai ficar suscetível. Então você tem que desenvolver senso crítico, e uma forma justamente é ler os clássicos, tá? O Criticon é uma leitura, eu não vou dizer que é obrigatória, mas é altamente recomendável. Ok. Bom, eu agradeço muito aos dois, agradeço a todos que assistiram às discussões e as mini conferências apresentadas hoje no Stoicon Brasil. Quero agradecer novamente, além do Jean e do Alexandre, ao Aldo e ao Afonso Júnior e a todos os demais panelistas, né? E deixar aqui os meus votos para que do ano que vem nós voltemos a discutir essas questões, né? Enfim, quem sabe com menos guerras, com menos consumismo, com mais, enfim, sensatez, né? Quem sabe com mais gente lendo Gracian, enfim. Tá certo? Então aí eu gostaria de deixar o meu muito obrigado em nome de todos. Aldo dizendo que o pai dele era tricolor também, né? Muito bem. Enfim, tricolor de coração do time, tantas vezes campeão, né? Enfim, muito bem. Eu sou tricolor, mas de outro tricolor. Tá certo? Muito obrigado a todos. Um abraço, fiquem bem e nos vemos por aí na internet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tudo de bom.